o maior risco para desenvolver câncer de mama é ser mulher. Então, o principal fator de risco é ser mulher. E mulher idosa. Então, mulher, quanto mais idosa, maior é a chance dela desenvolver um câncer de mama. Esse câncer não é genético. 90% dos cânceres que nós vemos não são hereditários, não são genéticos. Eles são desenvolvidos por conta da idade, da nossa divisão celular, que por conta da idade, às vezes, pode acontecer algum erro nessa divisão celular e desenvolver uma célula cancerígena, mas normalmente após os 60 anos, após a menopausa, principalmente após os 60 anos. Olá, tudo bem? Esse é o MKP Entrevista, eu sou Elane Costa, seja muito bem-vinda. E hoje a gente está aqui num episódio especial por mês das mulheres para falar um pouco de saúde da mulher, principalmente saúde das mamas e responder muitas perguntas que as mulheres têm, né, sobre esse assunto, né? E também falar um pouquinho dos tabus ali, principalmente quando a gente fala aí sobre doenças que são, né, relacionadas aí às mamas. Então é bem importante, é um assunto que a gente ouve muito, mas às vezes será que a gente está realmente fazendo todos os cuidados que a gente precisa? E qual é o desdobramento disso, se por acaso acontecer de você precisar se preocupar, né, com a sua saúde, né, se você tiver uma situação aí de doença relacionada às mamas, enfim. A gente vai conversar hoje com a doutora Juliana Paca, que vai ajudar a gente a entender um pouco isso. A doutora Juliana, ela é médica, tem especialização em cirurgia geral, em cirurgia plástica e em mastologia. Então, ela vai tirar as nossas dúvidas não só sobre a questão dos problemas nas mamas, mas também de como que a gente pode ficar aí mais bonitas. Então, é um assunto de saúde e também de beleza. Então, se você gosta desse tipo de entrevista, já sabe, se inscreve aqui no canal e acompanha a gente, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito do que a gente tem aqui de conteúdo hoje. Então, seja muito bem-vinda, doutora Juliana. Muito obrigada. Estou muito feliz em estar aqui. Espero poder esclarecer dúvidas de muitas mulheres e trazer informações pertinentes. Muito legal. É um tema super importante, assim, porque a gente tem que estar sempre ouvindo um pouco, né? Porque parece que a gente acha que sabe tudo, né? E, na verdade, a gente às vezes sabe muito pouco. Então, acho que é um tema importante para conversar com quem realmente sabe, né? Então, antes da gente entrar nesse tema, conta um pouquinho pra gente da sua jornada. Quando você sempre quis ser médica ou essa vontade veio depois, como é que foi isso? Eu sempre quis ser médica, acho que desde que eu me lembro, desde pequenininha, eu falava que eu queria ser médica. E durante a formação eu não sabia exatamente qual a especialidade que eu ia seguir, mas no estágio, logo no primeiro ano de faculdade, no estágio no hospital, eu entrei numa cirurgia, eu fui convidada para entrar numa cirurgia e eu me apaixonei pelo centro cirúrgico. Então, assim, desde o primeiro ano, eu já sabia que eu seguiria a carreira cirúrgica, a especialidade cirúrgica. Legal. Então, falar um pouco das minhas especializações. Eu fiz a graduação em medicina, foram 6 anos de faculdade, eu formei em 2009. E depois eu fiz residência em cirurgia geral, que são 2 anos. Hoje em dia são 3, mas na minha época eram 2 anos. Depois eu fiz uma especialização em cirurgia do trauma e fiz a cirurgia plástica, porque eu achava que eu queria trabalhar com mulheres, com autoestima de mulheres, com transformar a vida das pessoas. E isso é realmente muito gratificante. Você realizar uma cirurgia ou um tratamento estético em alguma paciente, você vê o tanto que ela se transforma, como ela se comporta diante da vida, como ela se veste, como ela muda o relacionamento com o marido, com o parceiro, com os filhos e com a vida mesmo, assim. É muito gratificante, é muito transformador e eu sou muito feliz com essa escolha. Só que depois que eu comecei a trabalhar com a cirurgia plástica, a minha vida profissional acabou indo muito para essa área da estética. E como médica, eu senti uma necessidade de tratar doenças. E como eu fiz mais um fellow de 1 ano de reconstrução de mama para mulheres que tinham câncer de mama, eu me apaixonei por essa área da mastologia e da mama e da saúde das mamas.
e realizei mais uma residência em mastologia e que eu achei sensacional poder conciliar tanto a parte estética como a parte de saúde, de tratar a doença, de dar um diagnóstico, de fazer o segmento dessa paciente. Então, hoje, eu me considero uma especialista em mamas, porque eu cuido tanto da parte de prevenção, como da parte de doenças benignas, como câncer de mama, e faço todo esse tratamento da doença até a reconstrução da mama, tendo uma visão global e estética. Então, eu trato a doença, mas já pensando em como fazer a cirurgia da melhor forma possível para que ela tenha menos impacto na qualidade de vida dela e fique mais feliz com o resultado do tratamento e com o resultado estético. Isso acho que é o mais importante, né? Porque, assim, é uma doença que hoje a gente hoje pode prevenir, né? Às vezes não precisar de cirurgia, mas se acontece de ter a cirurgia, para a mulher é muito traumático, né? Porque as mamas são características da mulher, né? E aí, como é que fica esse período, né? É uma coisa assim, primeiro tem que às vezes extrair, né? A gente tem casos de artistas até que extraíram, no caso da Angelina Jolie, que ela fez a extração total ali, né? Para prevenir. E tem casos que são um pouco menos agressivos, né? Você pode explicar um pouquinho isso, acho que para desmistificar, as pessoas entenderem um pouco, porque tem realmente esse medo, né? E se eu precisar operar, como é que funciona? Como é que vai ser? O caso que você falou da Angelina Jolie é um caso específico porque ela tem uma mutação genética. Então, ela fez essa cirurgia, ela retirou as mamas e retirou os ovários, porque essa mutação genética que ela tem muita chance de ter câncer de mama ou ovário ao longo da vida dela. Então, essa indicação que a gente chama de mastectomia redutora de risco é uma cirurgia que a gente faz a ressecção do tecido glandular e preserva a pele e a areola. É uma cirurgia redutora de risco. A gente reduz em até 90% o risco dessa paciente desenvolver câncer de mama ao longo da vida. É uma cirurgia que, como qualquer outra cirurgia, não é isenta, né, de complicações, então ela precisa ser muito bem indicada e ela está indicada nesses casos que a paciente apresenta mutação genética. E como é que, por exemplo, a mulher pode descobrir se ela tem ou não esse tipo de mutação? A gente investiga essa mutação em pacientes que apresentam uma história familiar muito forte para câncer de mama. Então, é aquela família, não necessariamente câncer de mama, tem outras associações, câncer de tireoide, câncer de intestino, câncer de próstata nos homens. Então, quando é uma família que apresenta uma história muito forte para câncer, nós investigamos e muitas vezes nós precisamos até encaminhar para um geneticista, para um oncogeneticista, para ver se ela realmente tem essa mutação genética. É um exame muito fácil de realizar, é um exame de sangue. Hoje em dia já foi muito caro, hoje em dia não é tão caro assim, é um pouco mais acessível. Tem alguns laboratórios que realizam e as pacientes que apresentam essa história familiar de câncer importante precisam ser investigadas. E interessante que hoje a gente vê muito, assim, essa coisa de alguns laboratórios, não sei se é bem laboratório, que eles oferecem essa análise genética. Isso. Né? Que ele traz uma série de informações, inclusive alguns, o tipo de saúde, por exemplo, o tipo de suplemento alimentar que a pessoa tem que ter, o tipo de alimentação que a pessoa tem que ter, e também, em cima disso, também as possíveis doenças que a pessoa pode desenvolver, né? É um pouco diferente. Esse é um teste genético específico para mutações que tenham alto índice de desenvolver câncer de mama ao longo da vida. Esse é específico, né? É bem específico, Tá. Quer dizer, não são todas que precisam fazer, é muito questão do histórico. Não são todas, a gente foca muito nesse histórico familiar ou mulheres jovens. Então, algumas mulheres que são muito jovens e que desenvolvem o câncer de mama, nós indicamos também a realização do teste genético. Entendi. Porque qual que é a idade, assim, que se espera, assim, estatisticamente falando, né? É que as mulheres costumam desenvolver mais o câncer, A gente fala que o maior risco para desenvolver câncer de mama é ser mulher. Então, o principal fator de risco é ser mulher. E mulher idosa. Então, mulher, quanto mais idosa, maior é a chance dela desenvolver o câncer de mama. Esse câncer não é genético. 90% dos cânceres
que nós vemos não são hereditários, não são genéticos. Eles são desenvolvidos por conta da idade, da nossa divisão celular, que por conta da idade, às vezes, pode acontecer algum erro nessa divisão celular e desenvolver uma célula cancerígena, mas normalmente após os 60 anos, após a menopausa, principalmente após os 60 anos, é quando a mulher apresenta uma chance maior de desenvolver esse câncer de mama. De certa forma, assim, enquanto ela está tendo, assim, o seu fluxo normal, aquilo protege ela um pouco, né, em termos hormonais, né? E depois que ela realmente tem a menopausa, que para tudo, tem mais esse risco. Tem mais esse risco por conta da idade mesmo, da evolução da idade, como qualquer outro câncer que seja através da idade, por conta da nossa falha em fazer a checagem dessa divisão celular do DNA. Acho que fica uma coisa muito específica, assim, mas conforme aumenta a idade, aumenta o risco de desenvolver câncer de mama. Tá. Tem algumas mulheres mais jovens que desenvolvem esse câncer de mama. Nesse caso, a gente precisa pesquisar essa mutação genética e são cânceres normalmente mais agressivos. Então, a gente precisa diagnosticar o mais rápido possível, porque quanto antes a gente diagnosticar um câncer de mama, maiores são as chances de cura, menores são as cirurgias, com menos deformações estéticas, a gente consegue fazer cirurgias menores, com melhor resultado estético e com maior chance de cura. Nossa, por isso que é importante fazer... começa com o autoexame, né? Começa com o autoexame. Toda mulher deve fazer o autoexame. Por quê? Quando a paciente conhece o próprio corpo e ela nota qualquer mínima diferença que seja, ela já procura um médico que possa orientá-la, que possa pedir um exame para poder fazer uma investigação correta e diagnosticar a doença o mais rápido possível, porque enquanto ela é pequenininha, a gente consegue fazer uma cirurgia conservadora, consegue começar com a quimioterapia, dependendo do tipo de tumor, e os índices de cura são muito maiores. E assim, a partir de que idade hoje? Então, você falou que tem mulheres que já têm muito mais cedo, assim, muito antes do que é esperado. A partir de que idade você considera assim, que é fundamental que a mulher comece a fazer autoexame, fazer exames preventivos? O autoexame pode ser realizado desde sempre como um hábito, tá, a partir de 20 anos. E o rastreamento, que é o que a gente chama, né? Quando a gente faz esses exames de rotina nas mulheres. Pela Sociedade Brasileira, a gente começa após os 40 anos, um exame anual, onde a mulher passa com o médico, mastologista ou com o ginecologista e faz uma mamografia anual. Mas a gente precisa individualizar, porque nem toda mulher é igual. Então, em algumas mulheres que têm esse histórico familiar positivo para câncer de mama, a gente começa esse rastreio antes. E também algumas mulheres que já tiveram algumas lesões na mama, que são lesões de alto risco para desenvolver câncer de mama, mesmo que tenha realizado a cirurgia e tenha ficado tudo bem, nós precisamos fazer esse segmento mais de perto e antes dos 40 anos. Porque, assim, a gente percebe que os seios eles são muito sensíveis, né? Então, como você falou de uma coisa assim, mais traumáticas e tal, que ela pode vir a desenvolver justamente porque teve uma situação anterior ali, então tem que ser acompanhado de perto, né? Quais são os cuidados que você vê que a gente precisa ter? E aí eu falo cuidados, assim, estéticos, cuidados com alimentação, enfim, com rotina, que ajudam a amenizar ou talvez até evitar o problema. Então, como eu falei, 90% dos cânceres de mama não tem relação com a genética. Tá. Então, nós vamos desenvolver ao longo da vida e tem algumas coisas que a gente pode fazer para diminuir esse risco. Primeiro é a atividade física. Então, já foi provado por estudos que quando você realiza 150 minutos de atividade física moderada por semana, isso diminui a chance de ter câncer de mama. Então, realizar atividade física. Câncer de mama e qualquer outro câncer. Sim. Então, a realização de atividade física, uma alimentação rica em vegetais e em fibras também ajuda. Manter no seu peso ideal, que a gente calcula através do IMC, o Índice de Massa Corpórea. Então, quando você está dentro do seu IMC,
Isso também diminui a chance para câncer de mama. Então, mulheres obesas têm mais risco para câncer de mama. Tabagismo, então quando você também não fuma, esse risco diminui. E bebida alcoólica. Quanto mais você consome bebida alcoólica, maior é a chance de desenvolver câncer de mama, por conta da replicação do DNA, porque nossas células estão em constante divisão celular. Então, o câncer acontece quando tem algum erro durante essa divisão celular e o nosso organismo não consegue captar esse erro e fazer essa correção. Uhum. Então, essa célula, que a gente fala que é a célula cancerígena, ela começa a se multiplicar desordenadamente, sem o controle do nosso corpo, e por isso que e isso é o câncer. Então, em alguns casos, a gente precisa fazer quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia e cirurgia no câncer de mama, por enquanto, sempre em todos os casos. Ah, entendi. Faz sentido. E a divisão celular é mais ou menos assim, né? Se você tem uma célula saudável, a tendência é você dividir com uma célula saudável. Então, se você tem hábitos de vida saudável, se você está no seu peso ideal, se você se alimenta bem, se você não fuma, se você não consome bebida alcoólica ou consome muito pouco, as suas chances de ter uma célula saudável são maiores. Faz todo sentido. Fatores protetores também para câncer de mama. Ter filhos antes dos 30 anos e amamentação. A amamentação também é um fator protetor. Além de ser um ótimo vínculo de mamãe e bebê, além de ser maravilhoso, eu amei amamentar. E também é um fator de proteção para câncer de mama. Isso são os fatores, né? A nossa biologia é sábia, né? Muito, muito. Deus é muito perfeito, né? Em tudo que Ele faz. Então, hoje em dia também, como a nossa geração costuma ter filhos após os 30 anos e poucos filhos após os 30 anos, como a nossa alimentação está muito industrializada, como tem muita gente que está acima do peso, isso tudo aumenta, né, a chance de uma geração se fala de epidemia de câncer, né? E, na verdade, é porque nossos hábitos mudaram muito, Muito, né? Exatamente. E a assim, gente tem uma expectativa de vida maior também, né? A gente está vivendo mais, o que também aumenta mais a chance de desenvolver câncer ao longo da vida. Mas é bem importante frisar, porque tem algumas coisas que a gente não tem controle, né? Que pode acontecer com qualquer um. Mas se a gente consegue manter esses hábitos de vida, tanto melhora a nossa qualidade de vida, como também diminui a chance de desenvolver câncer. Muito bom. E, assim, aí falando, por exemplo, a gente falou da questão do câncer, né? E aí, vamos falar assim, a mulher percebe realmente, né, passa pelos exames e aí realmente a cirurgia é necessária. Cirurgia, para muitas pessoas, é uma questão um pouco mais traumática, né? Porque tem os medos ali, tem o medo da cirurgia em si, tem o medo do pós. Então, você podia falar um pouquinho sobre como é que é realmente a preparação, como é que funciona esse processo, para as pessoas entenderem, eu acho que desmistificar um pouco de que hoje é muito, muito seguro você fazer uma cirurgia, né? Você evoluiu-se demais aí, né? Muito, evoluiu muito. O centro cirúrgico é super bem equipado, os carrinhos da anestesia, as medicações da anestesia evoluíram muito, melhoraram muito. A recuperação é muito tranquila. E isso depende também da cirurgia que a gente vai indicar. Por isso que eu friso muito no diagnóstico precoce, porque quanto antes a gente faz esse diagnóstico, menor é essa cirurgia. E maior é mais rápido é a recuperação dessa paciente. Sim. Mas, realmente, as técnicas cirúrgicas evoluíram, as medicações anestésicas evoluíram, e essa recuperação, normalmente, é bem tranquila. É bem tranquila. Então, quanto menor a cirurgia também, mais fácil e mais rápido é essa recuperação. E quando a paciente recebe esse diagnóstico de câncer, muitas vezes elas relatam, né, que o chão abre e que elas não conseguem mais prestar atenção. É um diagnóstico difícil de receber. Sim. Mas é importante a gente saber também que hoje em dia existem muitas técnicas, tanto da evolução da cirurgia,
como na questão dos tratamentos de hormonioterapia, de quimioterapia, de radioterapia, que isso tudo evoluiu muito. Então, quando você recebe esse diagnóstico, você não bate o martelo que você vai morrer ou que você vai ter uma péssima qualidade de vida. Muito pelo contrário, a maioria das pacientes se curam e conseguem ter uma ótima qualidade de vida. Isso é bom saber. Sim. Né? Porque realmente é aquela coisa, é um tema, por isso que a gente fala que é um tema meio tabu, porque assim, todo mundo você fica com receio, por mais que você faça os exames e tal, na verdade, toda vez que você faz, você vai torcendo, né, pra tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. É verdade, é verdade. E porque aquilo ninguém quer, né? Mas como você falou, 90% não tem nada a ver com genética. Tem a ver com o fato de você estar vivo. Exato, ser mulher. Ser mulher e estar viva. Então... tem que lembrar também que homem também pode ter câncer de mama. Sim. Somente 1% dos casos de câncer de mama acontecem em homem, mas eles também precisam ficar atentos, né? Então, caso eles palpem alguma coisa, sintam um nódulo, sintam alguma alteração, é importante também que eles procurem um médico e façam uma investigação adequada. Ok. E aí, falando um pouco sobre estética, né? A gente está falando no caso de fazer uma operação, no caso do câncer, mas também tem a questão que você também trabalha com a estética, né? As mulheres que querem fazer, ou querem aumentar, ou querem reduzir, ou querem subir, né? Deixar mais... voltar ao corpo, por exemplo, de antes da maternidade, né? Porque quando você fica grávida, por mais que você se cuide... já acaba, tem pessoas que conseguem, né, que tem uma saúde que volta ali, que fica uma perfeita, genética uma genética maravilhosa, mas não são todas, né? Essa é uma dor minha também, porque eu tenho 2 filhos e meu filhinho mais novo tem 1 aninho, então eu passei por 2 gestações e o nosso corpo realmente muda muito, a gente ganha peso, por mais que a gente se cuide, a gente ganha peso, as mamas mudam de tamanho, né, a gente amamenta, então a mama incha, diminui, então acaba tendo um grau de flacidez mamária e algum acúmulo de gordura em alguma região que a gente não deseja. Mas nós podemos indicar essa cirurgia como a colocação de prótese mamária para quem quer aumentar, para quem tem pouca flacidez, ou para quem tem muita flacidez de pele. A gente pode fazer a mastopexia, que é o levantamento dessa mama, e aí pode ser com ou sem a prótese de mama. E para gordurinha localizada, a gente pode fazer a lipoaspiração e associar a abdominoplastia em casos de diástase abdominal, que é a separação da musculatura do abdômen, do reto abdominal, que algumas mulheres ficam após as gestações. É a pochete, né? A diástase? Não. A diástase é o estômago alto. É o estômago alto. Porque a musculatura, ela fica afastada por conta do crescimento, né, da barriga. Então, a musculatura, às vezes, ela fica afastada e ela não volta. Então, a gente precisa costurar de novo essa musculatura para poder diminuir aquela sensação do estômago alto. E a pochete é o excesso de gordura e de flacidez, principalmente na região do abdômen inferior, que a gente também consegue corrigir com a abdominoplastia, associada à lipoaspiração. E assim, pergunta, né? Por exemplo, quanto tempo leva cada cirurgia e como é que é o pós-operatório? Quanto tempo leva para uma mulher que ela vai fazer algum procedimento da mama? Eu sei que varia, mas é para ter uma ideia, assim, por exemplo, como é que funciona, o pós-operatório também? É que depende muito de cada cirurgia, como você falou. Mas para uma cirurgia redutora das mamas, por exemplo, eu peço pelo menos 15 dias sem dirigir, sem trabalhar. Sem levantar braço, né? O braço pode levantar. Eu sempre oriento que pode levantar. Não pode pegar peso, não pode fazer esforço. Mas você não precisa ficar com o braço grudado no corpo o tempo inteiro. Você tem movimentação. Você consegue levantar até a altura dos ombros. Então, você consegue tomar banho, você consegue se alimentar, você consegue ir ao banheiro sem ajuda. Então, não é tão restrito assim. Mas, realmente, não pode ficar pegando muito peso. Mas para cicatrização completa, uma média de 30 dias. Nem é tanto. Não é tanto. E a cirurgia da mama não costuma ser dolorosa. Pós-operatório é bem tranquilo. Que hoje também, os equipamentos evoluíram muito, né? Então, a cirurgia acaba se... eu falo assim, dos equipamentos médicos. Então, a cirurgia acaba
indo mais rápido, né? As coisas acontecem melhores, facilitam a cicatrização também. Ah, sim, nós temos suplementos que a gente pode indicar para facilitar a cicatrização. Temos tratamentos para cuidar também dessa cicatriz, em caso de uma cicatrização com uma qualidade um pouco ruim. Então, a gente tem muita tecnologia, né, para poder associar. Ah, legal. E aí, o abdômen também? É mais ou menos no mesmo tempo? Também. O abdômen 30 dias. Uhum. 30 dias para poder voltar às atividades, dirigir, voltar a trabalhar, voltar a fazer alguma atividade. E também em relação ao pós-operatório, é importante lembrar que ele fica com um dreno. Então, na abdominoplastia, a gente sempre deixa um dreno, que pode ficar de 7 até 12 dias, mais ou menos. Mas também é um pós-operatório tranquilo, praticamente sem dor, mas que limita um pouco, às vezes, a postura da paciente. Então, às vezes, ela precisa ficar, pelo menos na primeira semana, um pouquinho curvada. Uhum. Isso é um pouco desconfortável, pode ser um pouco desconfortável, mas vale a pena. Elas ficam bem, bem satisfeitas com o resultado. E aí, a pochete entra na abdominoplastia? Também corrige também com a abdominoplastia? Depende. Se for uma pochete pequena, com pouca flacidez de pele, nós podemos fazer a lipoaspiração e associar com tecnologias modernas que ajudam na retração da pele. Então, a gente pode usar o Renuvium, a gente pode usar o Morpheus, que são tecnologias que vão ajudar nessa retração, caso a paciente não tenha indicação de fazer a abdominoplastia. Uhum. Mas, quando a paciente tem muita flacidez de pele, não tem jeito, a gente precisa fazer a abdominoplastia, porque a gente não vai conseguir ressecar, ou porque a gente não vai conseguir fazer essa retração de pele somente com as tecnologias. Então, nós podemos fazer a lipoaspiração e associar a abdominoplastia. Tá. Aí depende do caso. Então, tem casos que só a lipo resolve, tem casos que precisa da abdominoplastia. Exatamente, exatamente. E o que vai definir é o grau de flacidez que essa paciente tem. E cicatriz, assim? Fica muita cicatriz? Como é que funciona? A cicatriz também é proporcional, tanto a cicatriz da mama quanto a cicatriz do abdômen, ela é proporcional à flacidez de pele que você tem. Então, se você tem uma mama pequena, que tem pouca pitose, pouca queda, às vezes a gente consegue só colocar uma prótese, tirar um pouquinho de pele e a cicatriz fica pequenininha. A gente chama de short scar, que são as cicatrizes pequenas. Mas se você tem uma gigantomastia, uma mama muito grande, por mais que a gente tente utilizar técnicas para reduzir essa cicatriz, não tem jeito, porque tem muita pele para sair. Uhum. Então, a cicatriz é sempre proporcional ao grau de flacidez de cada paciente. Uma dúvida, por exemplo, assim, na redução de mamas, né? Como é que funciona, por exemplo, para amamentar? É possível uma pessoa que às vezes não tem filhos, mas de repente ela tem muita mama, ela quer reduzir, mas ela quer depois ter filhos. Ela consegue amamentar? Eu sempre converso com a paciente que fazendo essa cirurgia para redução da mama, algumas pacientes podem não conseguir amamentar, mas isso não dá para bater o martelo. Tá. Eu tive pacientes que conseguiram amamentar após a mamoplastia e outras que nunca nem operaram a mama e que não conseguiram amamentar. Então, a amamentação é muito individual de cada paciente. Mas eu converso sobre a possibilidade de talvez atrapalhar. E aí, o que eu combino com a paciente? Primeiro, precisa saber o grau, o tanto que aquela mama incomoda diretamente aquela pessoa. Porque tem paciente que não se incomoda tanto, que fala, eu quero engravidar daqui a 2 anos, vou esperar. Já tive casos assim. Tem uma paciente que quer operar, ela quer reduzir, mas ainda pensa em ter mais um filho, ela tem um filho, ela pensa em ter mais um filho. Eu falo, se você pensa em ter mais um filho, vamos esperar. Sim. Tá tudo bem. Uhum. Até porque a gestação, a gente ganha peso, a gente ganha gordura, e quando a gente ganha gordura, a mama aumenta. Depois a gente amamenta, a mama diminui e aumenta. Então, a gente vai perder qualidade dessa cirurgia. Então, esse é um caso específico. E agora, mês passado, eu operei uma outra paciente jovem, de 29 anos, que ainda não tem filhos, que quer ter filhos, mas que não quer ter filhos por enquanto, e a mama dela incomoda muito. Ela operou agora porque ela ficou juntando dinheiro, ou se programando profissionalmente para realizar essa cirurgia nesse período. E ela falou,
mesmo que existe a chance de atrapalhar a minha amamentação, eu tenho muito desejo de realizar essa cirurgia, porque essa mama é muito grande, ela me atrapalha há muitos anos. Então, por isso que eu falo que é muito da anamnese, dessa conversa com a paciente, para entender o momento de vida dela, o objetivo dela e o quanto aquela queixa impacta na qualidade de vida dela, para a gente tomar uma decisão em conjunto do melhor momento de realizar a cirurgia. Entendi. Isso que é importante, né? É o atendimento a essa cliente, né? Entender a situação dela. Entender a dor dela, entender o momento da vida dela, entender o desejo dela, a expectativa dela. E em conjunto a gente chegar à conclusão do que é melhor para ela naquele momento. Legal. E assim, você falou que tem riscos também, né? A cirurgia, mas acho que é o risco básico de toda cirurgia, né? Risco básico de toda cirurgia, que a gente tenta minimizar ao máximo, como realizar os exames pré-operatórios, os exames de imagem, os exames laboratoriais, para poder ter certeza de que está tudo bem laboratorialmente nas imagens. Isso já dá, né, uma segurança para a gente. Né? Operar num hospital de qualidade, que tenha UTI ou que tenha médicos capacitados para qualquer intercorrência que venha a acontecer. E tomar cuidados também no pós-operatório, no intraoperatório. Eu uso sempre meia elástica nas pacientes, compressor pneumático para poder... eu vi um vídeo que você compartilhou, achei bem interessante, né? Qual que é o motivo? A função. Algumas cirurgias, todas as cirurgias, principalmente as cirurgias grandes de lipoaspiração e abdominoplastia, elas têm um risco aumentado, e cirurgias de câncer também, tem um risco aumentado para trombose, que a gente chama de TVP, trombose venosa profunda, que são coágulos que podem entupir alguma veia, principalmente nas pernas. E eu sempre oriento as pacientes em relação a isso, então a gente toma todas as medidas profiláticas, que são a meia elástica, o compressor pneumático, que fica comprimindo a perna durante a cirurgia e no pós-operatório imediato, quando ela vai para o quarto, simulando uma caminhada, como se ela não tivesse parada aquele tempo todo. E para casa, a gente mantém o uso da meia elástica e eu oriento que a paciente tem que se hidratar. Então, tomar no mínimo 3 litros de água por dia nos primeiros dias de pós-operatório e caminhar. Não na rua, mas em casa. Levantar da cama, movimentar as pernas, movimentar os pés, para que não haja uma estase sanguínea, uma parada do sangue na perna, e isso propicia a formação de trombos. E também nós podemos utilizar em algumas cirurgias o Clexane, que é a enoxaparina. É uma injeção que a paciente realiza em casa. Isso vai depender de 7 até 14 dias, dependendo da cirurgia e do risco da paciente. E ela também diminui a chance da formação de trombos nesse pós-operatório. Mas o mais importante, o que depende da paciente, é a utilização da meia elástica, hidratação e realizar essa caminhada para a gente diminuir bastante esse risco. O trombo, acho que é o principal de toda a cirurgia, né? Principalmente porque fica muito tempo parado e também o pós-operatório, né? E a gente não foi feito para ficar parado, né? A gente não foi feito para ficar parado. Quer dizer, é o risco de toda cirurgia, mas hoje realmente, se você vê, você tem esses equipamentos que, por exemplo, simulam uma caminhada, que evitam ali de você ter essa coisa de ficar parado ali. São da estase sanguínea, né? Quanto tempo mais ou menos é uma cirurgia? Eu sei que depende, mas que nem mamas, tem um tempo. Olha, uma mama, só a colocação da prótese, 1 hora, 1h30. Redução das mamas, uma média de 3 a 4 horas. Uma abdominoplastia também, umas 3 horas, 3h30. E lipoaspiração depende das áreas, né? Você vai ter culote, coxa, flancos, dorso, braços, abdômen, axila, papada. Então, depende. Mas, vou dar um exemplo aqui do que eu operei essa semana. Foi uma lipoaspiração completa, mais uma mamoplastia. A gente demorou 6h30. Eu tento não passar muito de 7, 8 horas para realizar a cirurgia. Eu acho que esse é um limite saudável, confortável. Até para nós cirurgiões, né? Para ficar em campo e realizar a cirurgia.
Mas uma cirurgia única, uma média de 3 a 4 horas, e uma cirurgia associada, 7, 8 horas. Mas é óbvio que depende de cada caso. E lipoaspiração, assim, dói muito depois no pós-operatório? A lipoaspiração, eu falo que da cirurgia plástica é a cirurgia que mais dói no pós-operatório. Eu já realizei lipoaspiração e senti uma dor razoável, mesmo com a medicação incomodava. Mas eu também tenho pacientes que não sentem nada. É impressionante. Então, eu falo que dor é muito pessoal. Depende muito de cada pessoa. Tem pacientes que sentem muita dor, tem pacientes que não sentem dor nenhuma, que falam, olha, eu só acredito que você me lipou porque eu tô roxa. Então, eu converso com a paciente, explico, mas dor é realmente muito individual. Ah, interessante, é. Porque, assim, eu conheço pessoas que fizeram e tal, que falam, nossa, eu fiquei com muita dor, parecia que eu tinha... sido atropelada. Sim. Tem eu sou das que sentem dor, eu senti. Então, eu sempre falo que das cirurgias plásticas, a lipoaspiração é a que mais dói. Mas, realmente, eu tenho pacientes que não tem. Acabei de ver uma mensagem dessa paciente que eu operei essa semana. Ela falou, olha, tô ótima, não tô sentindo nada. Você falou pra eu tomar um remédio pra dor, tomei só dipirona e tô ótima. Então, graças a Deus. Graças a Deus. Que bom, que bom. Mas, às vezes, a dor pode ser um aliado do cirurgião. Pra você não fazer bobagem depois, exatamente, né? Exatamente. A paciente que não sente dor, ela fica muito mais abusada pra fazer coisas, pra fazer atividade. Ela esquece que operou, não tô sentindo nada, e isso acaba podendo gerar complicações. Então, a dor pode ser um aliado, principalmente nesse pós-operatório inicial. Esses 15 dias, né? Que protege a gente, né? Ela lembra toda hora que tá operada e acaba ficando um pouquinho mais quietinha. Com certeza. Porque a lipo é um pouco diferente, né? Porque a lipo você suga a gordura, né? Mas isso. Você... só que você meio que solta os dois lados ali para fazer isso, né? Exatamente. Então fica uma coisa meio solta. Acho que é por isso que pode doer ali, né? Porque é meio que tá grudando de novo, né? Como que funciona? Temos a pele, aí embaixo da pele a gordura, e aí embaixo da gordura a musculatura. Então, a gente entra com a cânula através de um orifício pequeno, a gente entra com a cânula e aspira, suga essa gordura. E aí fica realmente a pele um pouco mais solta da musculatura. Por isso que a gente precisa da utilização das cintas compressivas. Isso ajuda bastante a pele a colar de novo no pós-operatório. E por isso que pode dar um pouco esse desconforto, né? Tem edema, tem todo esse trauma, né? Essa agressão do organismo. Mas tem pacientes que lidam super bem, que sentem pouquíssima dor. Que é de pessoa para pessoa, né? Legal. Isso é muito legal de saber, porque depois eu tinha essas dúvidas, né? Um pouquinho sobre isso. Eu acho que seria bem... Assim, a gente tem vontade de fazer, né? Eu ainda tenho que perder peso para poder fazer cirurgia. Estão bem longe do que eu quero, né? Mas a gente tem essas dúvidas, né? De o quanto que dói, quanto tempo leva. Então, assim, aí você já me falou assim, já vi que não é tão difícil. Já bem menos tempo do que eu imaginava de recuperação. Menos tempo em termos de operatório. Então, acho que é uma coisa que vale a pena ali. A dúvida que ainda tem muito ainda é muito caro? Como é que funciona, por exemplo, convênio, aceita, enfim, ainda tem essas questões assim, que acho que é uma dúvida que as pessoas têm. Eu acho que depende, né? Depende do profissional que você escolheu para realizar sua cirurgia. Nós temos vários tipos no mercado, mas uma coisa que é um alerta importante. Procure sempre um profissional qualificado, porque a gente vê muita complicação de pacientes que fizeram cirurgia com quem não é cirurgião plástico, quem tem outra especialidade e acaba se metendo a fazer a cirurgia plástica, uma lipoaspiração, e aí que a gente vê as grandes complicações. Então, sempre procurar um profissional qualificado e realizar a cirurgia num ambiente adequado, principalmente, né, num hospital de preferência. Com UTI, porque tem muita gente que fala, você faz hidrolipo, você faz lipo no consultório. Eu sou contra, eu acho que essa cirurgia deve ser feita em ambiente hospitalar. Então, ficar atento para essas complicações que muitas vezes acontecem porque o profissional não é qualificado e o ambiente não é o adequado.
Aí entra um pouco nisso que eu falei, né? Questão de, é porque eu quero fazer, mas eu vou pagar mais barato, entre aspas. E é o barato que sai caro, né? É o barato que sai caro. E às vezes a gente não consegue recuperar 100% a estética que foi danificada, né? Que não foi bem feita. Que não foi bem feita. E aquilo, quantos anos, né? A gente fez a conta, 15 anos estudando, né? Para você hoje trabalhar especificamente com cirurgia plástica, com mastologia, 15 anos estudando, né? Então, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Especialização em cirurgia plástica, depois, primeiro cirurgia geral, depois cirurgia plástica, depois mastologia, mas aí tem as outras que você falou também, enfim, é muito tempo, muita prática, né? Então, essa coisa de procurar pelo valor, eu também acho que não compensa, né? Não compensa. Sempre importante o profissional que realmente é qualificado. Afinal, é a nossa saúde, né? Exatamente. Às vezes vale você esperar um pouco mais, se programar melhor, esperar um outro momento da vida e realizar a cirurgia ou o seu procedimento da maneira correta. E ainda assim, a gente tem complicações, né? Tem riscos, né? Tem riscos. Toda cirurgia tem risco. Mas a gente risco. precisa minimizar. Até porque é o nosso corpo, é o que a gente tem de mais importante, né? A nossa mente, o nosso corpo, a nossa saúde. E conta um pouquinho, aí já a gente saindo um pouquinho do assunto, mas é bem relevante também. Como é que você, né, como médica, a gente sabe que vida de médica é uma loucura, né? É uma rotina muito pesada, né? Não só o consultório, tem as cirurgias e tal. Como é que você hoje está equilibrando tudo isso com 2 filhos pequenos? Eu vou falar que essa é a grande questão da minha vida, viu? Porque dar conta de tudo, né? Casa, marido, trabalho, me cuidar, fazer atividade física, cuidar dos meus filhos. A gente vai equilibrando os pratinhos. Mas eu sempre falo, assim, eu sou muito católica e sempre falo que Deus provê, Deus guia a gente. E a minha prioridade hoje é a minha família e o meu trabalho. E a gente vai conseguindo, a gente vai dando um jeitinho para tudo dar certo. Acaba se encaixando, né? Muito legal. Olha, Juliana, muito obrigada por ter aceito o convite para essa entrevista. Foi ótimo, assim, né? Acho que tem muito conteúdo para aprender, realmente, para desmistificar algumas coisas, né? Falando sobre saúde, um tema super importante, né? Você domina muito bem, você fala super bem também, super simpática, adorei. Obrigada, eu gostei bastante também de participar. Muito bom. Então, você quer dar um recadinho agora para as mulheres aí que estão nesse processo, que precisam, assim, esse recado para se cuidar mais, né? Essa coisa de mulher para mulher mesmo? Pode dar esse recado olhando para aquela câmera ali. Gostaria de falar que para a gente cuidar do outro, a gente precisa primeiro cuidar da gente, para a gente estar bem, para poder ter condição de cuidar do outro da melhor forma possível. Então, a gente tem que priorizar a nossa saúde, a nossa alimentação e, por que não, a nossa beleza também, né? Por que não nos sentir bonita, continuar fazendo tratamentos, botox, preenchimento, uma cirurgia estética, uma academia, uma atividade física. E quando a gente está se sentindo bem, a gente consegue oferecer o melhor para o próximo. Todo sentido. Muito obrigada, viu? Obrigada. Até a próxima. E você que acompanha a gente aqui até agora, espero que você tenha gostado da entrevista, assim, muita coisa esclarecedora, né? É sempre bom a gente falar sobre isso, tirar as dúvidas também sobre cirurgia plástica, quem tá pensando para ficar mais bonita, porque em algum momento toda a gente olha pro espelho e fala assim, poxa, eu podia estar mais bonita, podia estar mais em cima, podia estar mais arrumada, enfim, toda mulher pensa isso. E, assim, e faz parte realmente, né? A gente quer envelhecer, mas a gente quer envelhecer bem, né? Então, a gente hoje tem muitos recursos e a gente tem realmente que aproveitar. Então, se você gostou, já se lembra de se inscrever aqui, fazer parte da nossa comunidade. Curta, compartilhe com outras mulheres que precisam também saber disso. E já sabe, a gente tem aqui algumas entrevistas aí, pelo menos 2 entrevistas que saem todas as semanas. E aí você acompanhando, ativando o sininho, você vai receber essas notificações, ok?
Então, eu sou a Elaine Costa e eu espero você na nossa próxima entrevista. Até lá!